Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia. Primeiro livro Samuel, capítulo de número 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, versículo 13. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor tem nos dado, a noite que o Senhor tem nos dado para nos reunir neste santo lugar e render a Ele toda a honra e toda a glória. Os irmãos vieram com essa disposição? O 13, vamos ler todos nós? No 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, para frisar aí na mente. 1, 2, 3. Amém. Tome seu assento. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Eu queria, ou melhor, eu quero que os irmãos deixem a Bíblia aberta, que nós vamos folhear aqui no contexto deste texto para o nosso aprendizado desta noite. Irmãos, eu estive lá em casa, estando lá em casa, estudando desde cedo. Essa palavra, ela pousou no meu coração, já no final do dia, e eu achei algo muito importante aqui para nós, e atente, preste atenção. Estas palavras deste versículo que nós acabamos de proferir são palavras de Davi, tomando por base um provérbio que percorria, que havia em seu tempo, um provérbio dos antigos, diz a Bíblia. E aqui, irmãos, nessa ocasião, Davi, ele está passando e enfrentando uma intensa, impetuosa perseguição por parte do rei Saul, que é o atual rei de Israel. Vale a pena lembrar também, conforme está escrito no capítulo 18, vamos lá no capítulo 18, do mesmo livro aqui, versículo 5, vale a pena nós lembrarmos, que 18:5, e saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência
E Saul o pôs, diga assim, Saul o colocou sobre homens de guerra. Então vale a pena lembrar isto, que aqui Davi, ele é promovido a um líder sobre tropas, sobre homens de guerra do exército de Saul. E a razão dessa promoção, deste reconhecimento, se deu quando Davi, com a ajuda de Deus, obviamente, venceu o guerreiro de Gate, chamado Golias, irmãos. Guerreiro de Gate, irmãos, misericórdia. No capítulo 17, vamos lá, capítulo 17. Capítulo 17, 46 e 51, do 46 e 51, descreve como Davi derrotou o gigante Golias, o guerreiro, desde a sua mocidade, guerreiro de Gate. Diz assim o texto, 46 do 17: hoje mesmo, Davi falando a Golias, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi, escute, vamos continuar aqui. E saberá, 47, toda esta congregação dos filhos de Israel, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Existem guerras que são do Senhor, e quando a guerra se trata, ou ela é de Deus, Deus, por certo, lhe dará a vitória, nem que o instrumento que você tenha em mão seja uma pedra, instrumento insignificante, mas se a guerra que você está pelejando é do Senhor, a vitória é certa. E vamos continuar. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, à batalha, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto, caiu para frente em terra. Puf. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 51. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a espada, a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Nessa ocasião que Saul promove a Davi. E desde então, a partir daqui, irmãos, conforme está escrito no capítulo 18, mais especificamente no 5, onde nós lemos, onde diz que Davi saía aonde quer que Saul enviasse, e ele conduzia-se de forma prudente, ele começou a ser aceito aos olhos de todo o povo.
e até aos olhos dos servos, dos guerreiros de Saul. E todas as vezes que Davi era enviado à batalha, e naquela época havia uma guerra declarada, uma guerra ferrenha contra os filisteus, todas as vezes que Davi, a partir da vitória sobre o gigante, todas as vezes que Saul enviava Davi para guerrear contra os filisteus, Davi feria os filisteus e voltava vitorioso. Porque uma batalha nos prepara para outra. Davi foi vitorioso com o gigante Golias porque o urso e o leão o preparou para tal. E o gigante Golias, sendo vencido, Davi o prepara também para as guerras posteriores que viriam até ele. E em uma dessas suas vindas vitoriosas, Davi começa a ser reconhecido pelo povo. O texto diz no capítulo 18, vamos lá para o 18, 6. Diz assim, 18, 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, Saul, seus exércitos e também Davi. Quando fala eles, se refere a Saul, seus exércitos, e Davi e o seu exército também. Voltando após ter ferido os filisteus, mulheres de todas as cidades saíam ao encontro, dizendo no versículo 7, e as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus, porém Davi feriu seus 10 milhares. Quem feriu mais? Quem feriu mais? Davi. Quem era o rei? Saul. Daí, irmãos, a gente começa a perceber que vai dar problema. Quando o reconhecimento, ou quando aquele que era para ser reconhecido, não está sendo, e Deus está tornando outro alvo do reconhecimento. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? E o problema, a raiz do problema vai se originar aqui. Preste atenção, irmãos. Aí, pois o servo Davi está sendo mais aclamado que o rei Saul. E isto só estava acontecendo, as vitórias estavam vindo mais por parte de Davi do que por parte de Saul, porque Deus nos céus, quem? Aonde? Deus, às vezes o que acontece aqui a gente não entende, mas quando Deus está sob o controle da situação, o que prevalece é a sua soberania. O que acontece aqui não quer dizer nada diante daquele que pode mexer as peças do tabuleiro. E Saul e Deus no céu estava mexendo, começando a mexer as peças do tabuleiro. Alguém conhece aqui, como é que é o nome do jogo? Xadrez. Alguém conhece xadrez? Alguém jogou? É um jogo bom, né? Jogo legal. De vez em quando a pessoa ganha, ela profere checkmate. Deus estava perto a dizer a Saul: checkmate. Ou seja, acabou. Olhe para cá, irmãos. E quando essas peças do tabuleiro estavam começando a ser movidas pelos céus, Saul estava começando a entender que outro se assentaria
em seu trono. Quando o reconhecimento do povo, incentivado por Deus, é direcionado a outro, por compreenderem que Deus está escolhendo outro para substituir o atual, isso causa desconforto, causa insegurança para quem está prestes a ser substituído. Porque Deus estava querendo fazer essa troca? Porque Deus no céu estava começando a mexer as peças e tirar um e colocar outro. Capítulo 15 do mesmo livro é explicado no capítulo 15. Vamos lá? É explicado no capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. No capítulo 15, a gente vai ver, os irmãos já abram aí por favor, que Saul não faz ou não fez o que Deus havia mandado ele fazer. Deus havia dito, capítulo 15, versículo 1 a 3, diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, Saul, ouve bem a voz das palavras do irmãos. Quando Deus lhe fala algo, ouça bem, porque se você não ouvir bem, você não vai responder a contento que Deus espera de ti. É por isso que o profeta está sendo enfático com Saul: ouça agora a voz de Deus, Saul. Versículo 2, vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Irmãos, abra a Bíblia aberta aí. Se não veio para o culto com Bíblia, já veio errado. 3, vai pois agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoe nada, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até as crianças de peito, desde os bois até as ovelhas, desde o camelo até o ju. O que Deus estava dizendo para Saul fazer? Destrói tudo, faça tudo conforme eu estou te mandando. Irmãos, quando Deus pede para fazer tudo, é tudo, não é fazer em parte, fazer uma coisa e negligenciar outra. Quando Deus te pede para tocar e cantar, para pregar e ensinar, é para fazer tudo, tudo que Deus te mandou fazer. Diga para quem está do seu lado assim: tu está fazendo tudo que Deus te mandou fazer? Irmãos, parece brincadeira, mas nós fomos inseridos no reino para fazer alguma coisa. Sobre todos nós repousa uma missão da parte de Deus. Quando, escute, Deus havia dito: faça isso e faça isso.
E o que foi que Saul fez? Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul. Saul estava retornando da guerra contra os amalequitas, quando Deus diz, vai lá, destrói tudo. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu, Senhor. Cumpri a palavra do Senhor, disse ele. Cumpri aquilo que o Senhor disse que era para mim fazer. Saul estava dizendo, eu fui lá e fiz. E ele fez de fato? E ele fez? Não. Irmãos, é possível enganar a Deus? Deus sabe o que você não está fazendo quando era para você estar fazendo. Deus sabe. Não adianta tentar se justificar, se esconder através do bendito sejas tu, querendo enganar Deus, agradar a Deus. Deus sabe que por detrás dos benditos não se está fazendo o que o bendito mandou fazer. Então disse Samuel, olhe para cá, irmãos, que balido de bois, que balido pois de ovelhas é este que eu estou ouvindo? Se eu mandei matar tudo, e esse barulho de ovelhas, e esse mugido de vacas, o que é isso, Saul? E disse Saul, de Amaleque as trouxemos, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor o teu Deus o resto, porém, temos destruído tudo. Irmãos, olhe para cá, escute isso. O melhor de Deus não é o que você acha ser o certo. Ah, por eu achar que assim é melhor, mas não é isso que Deus disse. O melhor que você acha nunca será o melhor que Deus te mandou fazer. O melhor sempre será fazer o que Deus me mandou fazer. Esse será o melhor. Escute, então 16, então disse Samuel a Saul, vamos ler até o 23, então 16, então disse Samuel a Saul, espera, e te declarei o que o Senhor me dissera esta noite. Samuel foi consultar ao Senhor a respeito de ter Saul poupado, que não era para ter poupado. 18, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles de uma vez por todas. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, Saul, antes de lançar-te aos despojos, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Saul dizendo, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente. 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor, para oferecer ao Senhor. 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O atender o que Deus está pedindo para fazer. A gente muitas das vezes preferimos sacrificar do que obedecer. E Deus está dizendo para Saul, Saul, não foi assim que Deus te disse. Por que tu não obedeceu? Obedecer é melhor do que sacrificar. Não importa se eu estou entendendo do que vai ser feito ou não. Obedecer sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Quando, escute, irmãos, quando não se faz, quando eu não faço aquilo que Deus me pede, que Deus me chamou para ser feito, para eu fazer,
quando nós negligenciamos aquilo para qual fomos escolhidos a fazer e não fazemos, Deus encontra alguém, separa, prepara e levanta alguém melhor do que nós. Foi isso que aconteceu. Porque o pastor Walter José dizia: se não for para fazer bem feito, nem comece a fazer. Porque uma vez colocando a mão, faça bem feito. E Deus estava dizendo a Saul que quando não se faz o que deve ser feito, Deus já tem preparado alguém melhor do que tu, do que eu. É engano nosso, irmãos, quando pensamos que não existe ninguém que possa fazer o que eu deveria estar fazendo, mas não estou fazendo. A gente é tão confiante de que a nossa negligência com as coisas de Deus não é percebida, que quando Deus traz alguém para fazer o que eu não estou fazendo, Deus ainda diz, capítulo 15, versículo 28, lê comigo, 15, 28, então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu, que ele é o quê? Que ele é o quê? Melhor do que tu. É engano nosso, irmãos, porque por pensar que deixando de fazer, não terá quem faça. Tem e melhor do que tu, e melhor do que eu. Amém? A gente, você, alguém, foi escolhido para pastorear. Faça isso com zelo, porque tem vários na fila de Deus para continuar fazendo o que você poderá deixar de fazer. Você foi escolhido para ser um dos vice-presidentes. Você foi escolhido para ser uma das vice-presidentes do círculo de oração, para ser a regente do círculo de oração. Você foi escolhido para ser líder ou vice-líder de mocidade. Deus te deu graça para trocar instrumentos em sua casa. Deus te deu o dom, talento, habilidade, a graça de louvar o seu santo nome. Então, façam isso com zelo e responsabilidade, porque se tu não fizeres, Deus envia alguém melhor do que tu. Melhor. Porque ninguém é insubstituível, e ainda mais, a obra é de Deus. Irmãos, porque para todos nós que aqui estamos, não se engane, Deus já tem alguém preparado e melhor para fazer o que nós venhamos deixar de fazer. Tem alguém. É só eu vacilar aqui, que de imediato tem outro para fazer, continuar o que eu estou fazendo e melhor. Versículo 18, 8. Então Saul ouviu de Deus que quando não se faz o que é separado para fazer, tem alguém melhor para substituir. Quando ele ouviu isso, no capítulo 18, versículo 8, nós vemos a indignação de alguém
que foi escolhido para fazer para Deus, mas não estava fazendo com zelo. Versículo 8: então Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente alguns milhares. E ele deduziu, na verdade, que lhe falta senão o reino. Irmãos, isso aqui é forte. Quando eu estou no lugar não fazendo, pastor Nogueira, e percebo que este lugar está sendo ameaçado, a reação de quem está perdendo o lugar será de paz ou de guerra. O meu maior sonho aqui é de ser substituído. O maior sonho. E tenho orado para Deus fazer isso. Ser substituído. E no versículo 9, 8, no 9 agora. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Como querer perto alguém que Deus está levantando para tomar o meu lugar? E desde aquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Ou seja, Davi para Saul era uma ameaça. Para Saul, o Davi que estava ganhando popularidade, 10 milhares, e notoriedade entre os de casa, o povo de Israel já era visto como uma ameaça ao trono. E a partir desse momento, irmãos, quando Saul deixou, foi a partir deste momento que Saul deixou prevalecer em seu coração fazer mal a Davi. Saul não deixaria ser substituído sob paz. Pelo contrário, ele decidiu fazer guerra para não perder o lugar. E a partir deste momento, quando Saul deixou prevalecer em seu coração fazer mal a Davi, ele dá brecha para o inimigo. E o texto diz no capítulo 18, veja aí, versículo 10, 18, 10. E a partir deste momento, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou possuiu Saul. Saul foi possuído pelo inimigo. Abra lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios 4, 27. Os irmãos estão me entendendo? Vamos ler no 3, o 27. 1, 2, 3. Quando não se compreende o que Deus está fazendo e eu me oponho a isso, eu dou lugar para o diabo. 28. Aquele que furtava, passa. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas só a que for boa para promover edificação. Passa. Porque quando eu dou lugar para o diabo,
Quem se entristece? Quem se entristece? No qual estáis selado. O selo do Espírito é a marca daqueles que vão subir no arrebatamento. Passa. É isso aí também. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, todo o mal, sejam tiradas dentre vós. Não dê lugar para o diabo. Entenda o que Deus está fazendo. E às vezes a obra de Deus implica colocar outro no teu lugar. Alguém melhor do que tu. Você está disposto? Fique em pé, pastor Nogueira, por gentileza. Você está disposto a ouvir de Deus assim? Eu tenho alguém melhor do que tu. Levanta e deixa ele sentar. Você está disposto a levantar? Tomar ele pela mão e dizer assim: é Deus que está fazendo isso? Assenta. Estamos dispostos a isso? Ou vamos brigar pela cadeira? Ou vamos fazer guerra por não aceitar o que Deus está fazendo? Não está me entendendo? Diga amém. Toda malícia, toda espécie de mal seja tirada entre vós, que não haja malícia entre nós, que não haja. Veja também algo interessante, ouça isso, olhe para cá, não perca isso, irmãos, pelo amor de Jesus. Versículo 10, lá do 18, aleluia. Versículo 10, lá do 18. Veja também algo interessante. 1 Samuel, Samuel, por favor. 1 Samuel 18, 10. Diz assim: e aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus possuiu a Saul, se apoderou, tomou de conta, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, e como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão olhe para cá. Na mão de Saul, que está possuído pelo espírito mau, tem uma lança. Lança é um instrumento pontiagudo utilizado para ferir alguém à distância. E crava ali, tá. E na mão de Davi, que está possuído pelo Espírito de Deus, tem o quê? Tem o quê? Aí você entende quem está do seu lado. Quem fere está possuído pelo diabo. Mas diante dos que ferem, canta louvores a Deus, está possuído pelo Espírito de Deus. Ele tem uma harpa que na ocasião aqui do 10, ele está o quê? Dedilhando, tocando. Quando Saul está intentando o mal, por estar possuído, quem está possuído pelo Espírito de Deus, diante do mal, está dedilhando, louvando, cantando, adorando a Deus. E sabe por que isso acontece, irmãos? Isso aqui, possuído pelo mal, lança na mão, possuído pelo Espírito, harpa nas mãos. Isso reflete que
o que está em suas mãos revela o que há no seu coração. Jesus disse também que a boca fala o que o coração está cheio. E a Bíblia diz que palavras são como flechas agudas. E eu diria também, Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Eu diria também, ou um coração vazio da presença de Deus. Versículo 11, 18. A intenção de Saul era matar a Davi, sim ou não? Saul queria matar aquele a quem Deus havia escolhido para estar no seu lugar. No versículo 13, 15 do 18, Saul vai promover Davi uma vez mais por capitão de 1000. E ele está fazendo isso não porque ele está sendo bonzinho com Davi. Ele está fazendo isso na intenção de fazer mal a Davi. Pois quanto mais eu tenho sobre os meus cuidados, aumenta a proporção da guerra em que eu vou lutar. E Saul pensava, se ele estiver diante dos 1000, a guerra for maior, ele se torna mais vulnerável e corre o risco de morrer. Saul pensava que Davi não daria conta, mas o texto diz que o mal que Saul intentava contra Davi, Deus o tornou em bênção. Versículo 14, está aqui. Diz assim, e o Senhor era com Davi. Escute isso. Raramente quem é substituído, quem perde o cargo para outro, o abençoa, o deseja sorte, sim ou não? Saul queria o mal para Davi, que estava prestes a substituí-lo. Porém, como vai alguém querer mal de quem Deus já escolheu para substituir? Deus era com ele. No capítulo 24, vamos lá no 24, para nós partir para o encerramento. No capítulo 24, Saul está querendo de todas as formas matar Davi. No capítulo 24, a gente vai aqui vislumbrar uma cena interessante. Já é a conclusão, tá? E sucedeu, versículo 1. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas, e chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, e aliviou o ventre, em outras versões, cobriu-se seus pés. Ele foi fazer o 2, irmãos, entrou na caverna para fazer o 2, e Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna, escondidos. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui, Davi, o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus. Davi tem o que os seus valentes o chamam de oportunidade para destruir, matar aquele que queria o seu mal. E levantou-se Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens,
o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi, irmãos, continua aí, mas Davi teve a oportunidade de fazer o mal a quem lhe queria o mal e não fez. E não fez. Davi tinha motivos, razões, tinha, mas mesmo o rei fazendo o que estava sendo feito a ele, Davi o considerava como ungido do Senhor. E ele diz: eu não posso fazer mal a quem Deus levantou. Aí lá no 12 ele vai dizer assim, ó: se existe alguém para fazer mal a ele ou a mim, essa pessoa é Deus. Julgue o Senhor entre mim e ti. Porque quando Davi cortou a orla lá das vestes de Saul, Saul saiu da caverna, Davi saiu atrás, e Davi chamou ele, gritou e disse: Rei Saul. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvido à palavra de homens que dizem? Ou seja, Saul, além de estar possuído pelo espírito maligno, dava ouvido a pessoas que também estavam possuídos por espírito maligno. Eis que Davi procura fazer teu mal. Tu está dando ouvido a quem não deve dar ouvido, e procurando me fazer mal. Não é assim não, rei Saul. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Irmãos, se eu não devo estender a mão contra o ungido que me faz mal, quanto mais aquele que quer meu bem. Quanto mais aquele que quer meu bem. Deixe de dar ouvido para quem Satanás está possuindo. E escute, o 11: olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. É Deus. Davi tem a oportunidade de fazer o mal e não o faz. Olha a resposta de Davi, irmão. No versículo 13, a resposta de Davi: como diz o provérbio dos antigos. Davi nem usou Bíblia. Como diz o provérbio dos antigos, porque tem coisa, irmãos, que é simples, que é fácil, que nós sabemos como proceder, mas nós damos lugar para o diabo, e o diabo espatifa o ninho da pata. E vai dizer Davi: como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede impiedade, porém a minha mão não será contra ti. O que determina
eu continuar fazendo o bem para quem me procura fazer mal, é consequência ou reflexo de quem está me possuindo, ou por quem estou sendo possuído. Quem é o morador, o inquilino da minha casa espiritual? Deus ou o diabo? O Espírito de Deus ou um espírito maligno? No 18:10, um espírito maligno se apossou de Saul. 16:14, um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. No 16:13, e desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ouça isso. Gênesis capítulo 5, versículo 25. Aleluias. A Bíblia diz, 5:25. É isso aí? Cinco 24. Isso, 24. E andou Enoque com... Só é possível andar com Deus quem é possuído pelo mesmo. Andar com Deus aqui, irmãos, a etimologia da palavra em hebraico é a mesma coisa que eu pegar uma criança dessa e colocar ela pisando em cima dos meus pés aqui. E eu sou Deus, e ela é Enoque. Para onde Deus ia, Enoque ia também. Para onde Deus se virava, Enoque se virava também. E Deus concluiu: andou Enoque com Deus, porque a direção que Enoque ia era a direção que Deus queria para a vida dele. Escute, anda com Deus porque está sendo possuído pelo mesmo. João 6,70. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. 6,70. João 6,70. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um? Meus irmãos, ele estava falando isso para ímpio? Ele estava falando isso para quem? Para os seus, para nós, discípulos dele. Só é um diabo entre nós quem por ele está possuído. Irmãos, nesses dois textos que acabamos de ler, a gente vê que enquanto alguns dentro da casa, igreja, escolhem andar com Deus e se deixam ser usados por Ele, outros andam com o diabo e são usados por Ele também. As minhas ações e o que sai da minha boca revela quem sou e quem está me possuindo. Davi disse que o mal, que é a impiedade, e a impiedade é fruto do ímpio, é fruto de um coração que não conhece a Deus. Dos ímpios se espera e procede o mal, irmãos. É natural, é normal esperar o mal
de quem só tem mal para dar. E Davi está dizendo: não espere outra coisa de alguém má, de um ímpio. E Saul estava na condição de ímpio, não procedia de Saul coisa boa a não ser má. E Davi está dizendo que impiedade é fruto do ímpio, é fruto de um coração que não conhece a Deus. Dos ímpios procede, advém a maldade. Do não cristão se espera coisas ruins e mais, lança querendo nos cravar na parede. Mas ao contrário do pio, pios somos nós, piedosos, ímpios não piedosos. A palavra índice é negação, né? Ímpios não piedosos, pio, piedosos, ou seja, não crentes, não cristãos e cristãos. Do cristão se espera o que ele disse: está me fazendo mal, mas a minha mão não será contra ti. Julgue o Senhor entre mim e você. Amém. O 13, para encerrar, todos nós, o 13, no 3, 1, 2, 3, do 13, irmãos, 24, 13, todos nós, para nós não esquecermos disso. 1 Samuel 24, 13, para nós não nos esquecermos disso. Às vezes as pessoas te julgam, me julgam como besta, como bobo, mas não. É porque quem nos possui é o Espírito. E as nossas reações são diferentes do que a do ímpio. Do ímpio se espera a vingança, a perversidade, a crueldade, mas do cristão não. O 13, vamos de pé, para nós não nos esquecermos disso. Um, dois, três, bem pausadamente, irmãos. 1, 2, 3. Irmãos, os irmãos estão com fome, então. Vamos mais uma vez para nós. 1, 2, 3. Vire para quem está do seu lado, para dizer, mas vire mesmo, vire. Vire e diga assim, ó: eu não sou ímpio. Diga assim: então espere coisa boa de mim. Oh, aleluia! Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nessa escola de líderes, onde o Senhor quer nos ensinar, quer nos instruir, quer fazer de nós cristãos melhores, cheios do teu Espírito, possuídos por tua presença. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor, este povo, os teus filhos.
Tu conhece o que está na mão, que é fruto do que está no coração. Que o Senhor possa fazer a obra em nossas vidas, nos transformando, Senhor, em pessoas que foram escolhidas e respondem a contento, a Deus, o que o Senhor nos separou, nos chamou para fazer. Eu abençoo esta igreja, e que toda obra maligna, Senhor, que todo mal, que todo espírito das trevas, que esteja, Senhor, rodeando, querendo fazer mal, querendo, meu Deus, atingir a vida desta pessoa. E se porventura, Senhor, esses ouvidos estão ouvindo palavras de pessoas que estão sendo possuídas pelo diabo, sela os ouvidos desta pessoa, Senhor, passa o teu sangue em nossos corações, para que não haja nenhum tipo de malícia entre nós, e que teu Espírito não seja entristecido, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,